Olá pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade ao curso básico de eletrocardiografia, hoje a gente vai falar sobre um tema um pouco mais tranquilo que são as sobrecargas cavitárias. Tem alguns conceitos que valem a pena ser aplicados assim no compreensão total desse tema, né? Então, o sistema cardiovascular é um sistema fechado. Então, alterações volumétricas ou pressóricas, elas acabam sendo transmitidas retrogradamente para as outras cavidades. O que significa isso? Então, se eu tenho um problema aqui no VE, essa sobrecarga decorrente, ela pode ser transmitida para o átrio esquerdo, também para o ventrículo direito e depois finalmente chegando no átrio direito. Então, veja, desde problemas de válvula tricúspide, desde problemas de válvula pulmonar, desde problemas de aumento da pressão da artéria pulmonar, até mesmo questões de átrio esquerdo, de ventrículo esquerdo, das consecutivas válvulas que estão aqui, então até mesmo da válvula aórtica, pode de alguma forma ir retrocedendo e acabar acarretando em sobrecarga cavitária do átrio direito. Então, as principais etiologias na prática: estenose, tá? E insuficiência tricúspide, lógico, DPOC e TEP, que a gente tem um aumento importante aqui do trabalho de VD, algumas questões de cardiopatias congênitas, tá? Então tetralogia de Fallot, anomalia de Epstein, também podem ser incriminadas na sobrecarga de cavitária de átrio direito, né? E aí a gente vai recapitular alguns conceitos que a gente já falou. Quais são as melhores derivações para observar os átrios? D2 e V1. Então a gente lembra das características, né, da onda P. Então lembrar que a primeira parte da onda P ela é decorrente do que? Da ativação do átrio direito. E a segunda parte do átrio esquerdo. Então problemas relacionados ao átrio direito, via de regra, não vão acarretar em consequências no fim aqui da onda. Então não vão alargar a onda, não vai aumentar o tempo de duração. A repercussão maior vai ser na altura da onda. Esse é um conceito bastante importante, né? Então é a primeira porção da onda P que é determinada pelo átrio direito e, consequentemente, na sobrecarga a gente vai ver a primeira porção aumentando a sua amplitude. Então a gente observa primeiro em V1. Lembrar que V1 é especial porque a primeira porçãozinha faz referência ao átrio direito e a segunda, que é negativa, faz referência ao átrio esquerdo. A gente consegue enxergar as duas cavidades sendo ativadas assim, de forma consecutiva nesta derivação aqui. Então, até 1.5 considera-se normal em V1, acima de 1.5 de amplitude, pronto, sobrecarga de átrio direito. Da mesma forma, em D2, acima de 2,5 de amplitude, a gente vai considerar como uma onda P, indicando sobrecarga de átrio direito. Esse aspecto aqui também é chamado de onda P pulmonale, tá? Ou onda P pontiaguda, né? Então é um clássico de sobrecarga de átrio direito, mas pode acontecer em situações de tônus adrenérgico exacerbado. Tá? Existem outras alterações que não só na onda P, apesar de ser raro. Tá? Então existe o infra de PR, é possível que ocorra. Então, aumento lá da massa atrial acaba tendo uma repercussão e na hora da sua repolarização a gente vê uma onda mais negativa, ocasionando então o infra do PR. Tá? Raro. E um sinal que é famoso, mas também não é comum de se ver, é o sinal de Peñalosa Tranchesi. Então a gente vai observar essa aqui, então, por exemplo, nessa figura, um súbito salto de voltagem de V1 para V2, né, num paciente que tem ritmo de FA. Então, tá, é uma situação bastante específica, o paciente está em ritmo de FA, e aí você vê esse súbito salto. Em geral, eles explicam que é um pouco pela interposição do próprio átrio direito, que acaba atrapalhando a visualização de V1 e de repente salta para V2. Indo agora para a sobrecarga de átrio esquerdo. Então, as principais etiologias elas vão estar relacionadas agora, sobretudo, à questão de hipertensão arterial, né? Tudo que sobrecarrega o VE, então várias etiologias. A valvopatia mitral, lógico, a aórtica, pelo mesmo princípio de acometer de forma retrógrada. Cardiomiopatia hipertrófica está relacionada e coarctação de aorta, porque vai acabar acarretando uma sobrecarga pressórica importante.
O princípio ainda é o mesmo, agora a gente está falando sobre a segunda porção da onda P, então a questão agora vai estar num atraso, uma lentificação. Então a duração da onda P aqui em D2 ela vai estar acima de 2,5. A gente pode observar aqui, só que aqui a gente já também vê a questão da onda P mitrale, ou onda P bífida, tá? Onde os entalhes, o entalhe dela é separado por um espaço maior do que 40 milissegundos, maior que um quadradinho. Lembrar que um pequeno entalhezinho pode ser normal, como eu comentei na última aula. Então formando esse aspecto de onda P bífida, mas ela pode ser somente redondinha e mais alargada também. Em V1, o que a gente vai acontecer? A segunda porção aqui é o átrio esquerdo, lembra? Então, a gente vai observar uma área negativa com uma área maior do que um quadradinho. E é chamado isso de índice de Morris. Esse é legal saber, tá? É super importante saber, é um clássico também. Então, o índice de Morris a gente vai ver em V1 com a porção negativa ocupando uma área maior do que um quadradinho. Existe mais um outro que chama índice de Macruz. Na prática a gente não usa. Você vai fazer uma relação entre a duração da onda P e o segmento PR. Se for maior que 1,7, fecha o índice de Macruz. E por fim a questão da sobrecarga biatrial. Na verdade não tem um critério específico, mas a gente pode ver uma sobreposição desses achados que eu citei. Sobre a sobrecarga do VE. Então, as principais etiologias, CMH, que é cardiomiopatia hipertrófica, um clássico, né? As secundárias, que é tudo que aumenta a pré-carga ou a pós-carga do VE, então isso aí também vai entrar hipertensão, a coarctação de aorta, vai entrar um monte de etiologia, né? Problemas valvares. A gente tem dois critérios que valem muito a pena saber, é o critério de Sokolov-Lyon e o Cornell. Qual que é o racional aqui? Então, eu quero que vocês relembrem a questão da ativação do ventrículo esquerdo, né? Septo médio, septo baixo, parede livre de VE, tá? Então quem que predomina muito mais do que VD, do que tudo, é a parede livre de VE. Então o vetor ele vai estar apontando para cá, certo? Só que agora a gente tem uma exacerbação do que já era fisiológico. Então ele já predominava para a esquerda, um pouco para trás, né? Já era predominante em V5, já era negativo, predominantemente negativo em V1 e V2, agora vai ser muito mais. Então é isso que importa, você pensar em V1 e V2, que são as precordiais direitas, vai ter o quê? Um vetor grande se afastando, portanto uma grande onda negativa, que é isso aqui. A gente já pode observar aqui, olha a profundidade aqui em V1. Então, um grande vetor se afastando desse olho elétrico. E, consequentemente, está se afastando de V1, ele está se aproximando de V5 e V6, para cá. Então, a gente vai observar, lógico, uma grande amplitude de onda R em V5 e V6. E aí, qual que é o racional? Eu faço uma soma para poder obter um número que faça uma significância estatística e vire um critério. Então, dizem aí que tem mais de 30 critérios na literatura, porque eu posso ir somando. Então, eu poderia pegar, D1 não está muito próximo aqui de V6, até poderia somar, por exemplo, D1, R de D1 com S de D3. Aqui, pronto, fiz um critério outro. E assim vai, tem vários na literatura. Mas o que vale a pena saber é o Sokolov-Lyon. Então, você vai fazer o S de V1, lógico, tá? Com R de V5, por exemplo. Pronto, marquei 35, fechou o critério. E o Cornell. O Cornell acho que é até mais interessante porque ele vai diferenciar se se trata de homem ou de mulher, e isso faz diferença. Tá? Então, o mesmo racional, que peguei o R de AVL, beleza, tá aqui R de AVL. A gente sabe onde ele está, aqui em menos 30, perto de D1, mais ou menos perto de V6, então mesma coisa. R de AVL com S de V3. Tá bom, V3 está por aqui também, ele vai ver uma onda se afastando. Vou somar os dois, maior que 28 para homem. Cornell, maior que 28, então fechou. Ou se for mulher, maior que 20, fecha de critério de sobrecarga. De VE. O que é importante? Esses critérios, praticamente todos, eles são bastante específicos e muito pouco sensíveis. Então essa é uma informação que se aplica aí praticamente a todos os critérios que a gente está conversando. Tem mais um sistema de critério que é um sistema de pontuação. Helmholtz-Estes. Veja, acho que é importante um generalista para um curso básico você saber isso aqui? Não é importante. Tá? Não precisa saber de cor isso aqui, nada disso. Mas é legal o racional que tem por trás. Então vale a pena a gente recapitular e entender um pouco ele para treinar um pouco o conhecimento. Né? Então ele vai colocar aqui um sistema de pontuação
tá? Critérios maiores, cada um valendo 3 pontos, um critério intermediário valendo 2 e 2 menores, cada um valendo 1. Beleza. Primeiro, olha que interessante, é o índice de Morris. Lá em V1, né, com aquela área maior do que um quadradinho, a parte negativa, que a gente acabou de citar. Por quê? Porque existe uma correlação. Se o átrio esquerdo está muito sobrecarregado, o ventrículo esquerdo deve estar também, né? Salvo aí se tiver uma estenose, né, mitral, enfim. Mas, então vem esse racional. Segundo, né, o aumento da amplitude do complexo QRS, de novo, não é nenhum dos critérios que a gente estudou. Ele fez aqui um outro critério. Ele pegou aqui no plano horizontal, pegou S de V1 de novo, né, ou R de V5 e V6, se tiver maior que 30 isolado, pronto, fechou. Ou no plano frontal, claro, no plano frontal a gente sempre espera que seja um pouco menor, maior que 20 fecha. Beleza, mais um critério aqui de amplitude. E aí ele cita também, como terceiro maior, o padrão strain. Esse aqui é super legal, porque a gente vê com muita frequência, tá, na prática. E você pode gerar dúvidas ou gerar um certo incômodo. Né? Por quê? Porque se trata de uma inversão assimétrica da onda T com infra de ST, com esse aspecto aqui. Ó. Então isso aqui você vê lá em V5 e V6 e D1 também, né? Com bastante frequência. Esse infra de ST com onda T invertida e assimétrica. Aqui um pouco mais exacerbado o mesmo princípio, certo? Claro, veja, isso aqui não parece a pá de pedreiro lá da intoxicação por digital, do efeito digitálico? Parece. Então, se estiver usando digital, você considera menos, pontua menos, beleza. Critério intermediário, desvio do eixo QRS além de menos 30, claro. Né? Então, ele está apontando para a esquerda e para trás, vai exacerbar isso, então vai ficar mais negativo do que era esperado. Os critérios menores, um aumento do tempo da ativação ventricular, que é o tal da TAV, né, ou também chamado de deflexão intrinsicoide. É interessante saber que isso existe? Porque isso pode te ajudar quando você vai fazer um critério de diferenciação, por exemplo, de TV, taxupra com aberrância e TV. Né? Mas enfim, é isso aqui só. É só uma medida do início do QRS até a metade da onda R. Tá? Isso aqui é o tempo de ativação ventricular. Ele pode estar alargado, certo? Vai pontuar se estiver alargado. E aí, por fim, o aumento do QRS. Então, a massa muscular aumenta muito, fica mais lento, então acima de 90 eles consideram como pontuação. Beleza. Acima de 4 é muito provável, acima de 5 praticamente confirma, tem uma excelente especificidade e uma sensibilidade também, como todos os outros, meia boca. Por fim, a sobrecarga de VD. Então, a gente vai também usar critérios de voltagem. Aqui, o racional é exatamente o oposto. Eu vou estar vendo o quê? Um grande vetor se aproximando do olho elétrico de V1 e V2. Então ele vai estar mais positivo. E quem vai estar se afastando de V5 e V6? A mesma coisa. Então eu vou ver o que? Uma S mais profunda em V5 e V6. Exatamente isso. Então precordiais direitas, veja, você não esperaria já, pode até não saber de cabeça, mas você espera uma onda R tão alta, né? Em V1 e V2 não espera. Isso aqui tem sobrecarga de VD provavelmente. Então, precordiais direitas, V1 e V2 com R acima de 7 mm, tá? E um S menor do que 2 milímetros ou uma proporção RS maior do que 1. Tá? E as precordiais esquerdas você vai ver o contrário. Um S muito profundo, maior que 7 milímetros, né? E um R, que você esperaria que estivesse grande, vai estar pequeno, menor que 5 milímetros, com a proporção agora RS menor do que 1. Tempo de ativação ventricular também pode estar alargado, acima de 50. Você pode ver a mesma história, só que aqui no VD, padrão strain de VD. Então você tem aquele infra de ST quando tem invertida assimétrica aqui, ó. Dá para ver isso também. O vetor médio do QS agora vai ficar deslocado para a direita, né? Então em geral ele vinha até mais 90, vai jogar lá para 120, 180. Tá? Vai desviar o eixo, portanto ele vai acabar ficando negativo em D1. Né? Você pode ter uma questão de rotação horária, tá? Fazendo um padrão S1Q3, não é o S1Q3T3 ainda, é só S1Q3. Tá? Eu não entrei no quesito de rotação para vocês, porque acho que não é um tema que interessa muito ao generalista. E aí, por fim, na sobrecarga biventricular, né, existe um fenômeno de Katz-Wachtel. Basicamente, você vai ver um complexo bifásico do tipo rão-são, né, de grande amplitude, nas derivações precordiais intermediárias. Né? Então, porque nada mais é do que um grande vetor indo e outro
vetor voltando, né, se afastando e chegando nos olhos elétricos. Então você vê este aspecto aqui. E é isso aí, pessoal. Espero que tenha ajudado. Forte abraço.